Olá, internautas! Ontem à noite, o plenário do Senado aprovou a PEC, a Proposta de Emenda Constitucional, número 66 de 2012, que ficou conhecida como a PEC das Domésticas. Entretanto, ainda há muitas dúvidas sobre o assunto. Para esclarecê-las, nós convidamos Rosa Maria Abreu Barros, que é vice-presidente de Ética e Disciplina do Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais, CRC. Olá, Rosa, boa tarde. Boa tarde. Rosa, tem ainda muitas dúvidas com relação a essa questão da PEC, que ficou conhecida como a PEC das domésticas. Acho que é importante a gente destacar o que é uma doméstica e o que é uma diarista. Muita gente está confundindo aí doméstica com diarista. A PEC vale também para diarista? Não, Juliana, a PEC não vale para diarista. Inclusive, ela trata a formalização do trabalhador doméstico que tem habitualidade na prestação do serviço. Esse trabalhador doméstico, ele terá garantias constitucionais como um trabalhador que trabalhe normalmente as 44 horas numa empresa, ou uma prestadora de serviço, ou uma empresa comercial, uma empresa industrial. Né? Então, essas garantias que hoje uma pessoa tem, um trabalhador tem de trabalhar numa empresa comercial, industrial, ela também passou para a prestação de serviço contínua dentro de uma residência. Né? Então, aí estão inclusos nesse grupo as domésticas, as babás, os jardineiros, os motoristas. Não são pessoas que prestam serviço com habitualidade, né? E que até hoje não se tinha uma legislação que atendesse os princípios, né, constitucionais individuais que a nossa Constituição Federal prevê. Então, garantias como o seguro-desemprego, o FGTS, a hora extra, salário família. Então, esses são alguns benefícios que a nossa Constituição, né, que a CLT garante para outros empregados e que agora também serão atendidos para os domésticos. Colocando que os domésticos, né, podem ser... Até mesmo um piloto. Até mesmo um piloto. Se o empregador, pessoa física, tiver um helicóptero e contratar um piloto, ele vai ter todas essas garantias que até hoje não eram obrigatórias. Desde que ele use esse piloto aí para uso próprio, esse helicóptero aí para uso próprio, né? Porque a empresa aí já é diferente. Já é diferente. Aí na empresa ele tem que ser contratado pela empresa, ou a empresa tem que locar esse helicóptero de uma outra pessoa, do sócio ou de quem quer que seja. Aí já não é uma prestação de serviço doméstico, né? Isso já vira uma contratação habitual de uma prestação de serviço que vai ter uma outra tributação, mas os direitos constitucionais de carteira assinada, 13º, férias, FGTS, salário, no caso do piloto, hora extra, né? Não vou falar salário família para o piloto, porque ele já ganha mais do que a faixa que tem direito a esse salário família. Agora, uma preocupação que percebi de muita gente que tem empregada é com relação a essa questão do controle da jornada. Porque a pessoa muitas vezes deixa a empregada sozinha em casa, fica às vezes sozinha ou mesmo só com os filhos. Como que fica essa questão do controle? O que você aconselha? Porque agora, antes não existia uma jornada, agora tem uma jornada semanal de 44 horas, né? 8 horas por dia. De segunda a sexta e teria algumas horas também para o sábado, né? Que poderiam ser deslocadas aí para o sábado. Como é que fica essa questão do controle da jornada? Entrada, saída, o repouso que ela tem direito, pode variar aí de 1 a 2 horas. Como que fica essa questão do controle da jornada? Tá. Juliana, é bom que a gente comece a avaliar que essa contratação, né, ela deve ser precedida de um contrato de prestação de serviço, ou seja, um contrato de trabalho. Nesse contrato de trabalho, já nessa nova formatação, que tenha o horário desse empregado, que esse empregado irá trabalhar, não ultrapassando 44 horas semanais. Se ultrapassar as horas, essas horas serão pagas com um adicional de 50% da hora. Nesse contrato, coloca-se, né, deve evidenciar
O vale transporte, se o funcionário é optante ou não pelo vale transporte, é muito importante. Porque a opção pelo vale transporte, ela deve ser feita num documento no momento dessa contratação, ou depois por um documento aditivo. Mas muitos empregadores, né, agora eu já estou falando do empregador jurídico, ele tem problema com essa questão do vale transporte, porque o vale transporte ele tem que ser dado, tem que ser concedido ao empregado desde que o empregado opte. Então ele vai de bicicleta, então ele não tem direito ao vale transporte, então ele vai registrar nesse contrato que ele não tem interesse do vale transporte, que ele não optou pelo vale transporte. Segunda coisa, nesse contrato, estabelecer todas as regras. Ó, você vai trabalhar no horário, qual que vai ser o seu horário de interrupção para o almoço? Você vai trazer as 4 horas da jornada do sábado para dentro da semana, né? Então, isso tem que ser bem definido no momento dessa contratação. Posteriormente, né, no momento que esse funcionário tirar férias, tem que fazer o recibo de férias, esse funcionário tem que assinar. Outra dica que eu vou dar para todas as pessoas que têm essa relação, né, doméstica de emprego, façam o recibo do salário, porque muitas das vezes, na pessoa jurídica, a gente pode comprovar que o funcionário recebeu através do depósito na conta dele, uma conta poupança. Mas quando você vai pagar esse funcionário doméstico, você está pagando ele em dinheiro, você não deve pagar ele em cheque, porque não tem conta bancária para fazer isso nas maioria das vezes. Então, você vai pagar em dinheiro, vai anotar, ele vai assinar o que recebeu e não esquecerem que o prazo máximo para pagamento mensal de um trabalhador, tanto na pessoa jurídica quanto na pessoa física, é o 5º dia útil. Porque se você pagar depois do 5º dia útil, você pode sofrer penalidade. Então, pagamento em dinheiro, preferencialmente, porque se esse funcionário não tem, se esse doméstico não tem conta bancária nem poupança, você deve fazer em dinheiro com assinatura. O vale transporte, anotar no próprio recibo quantos vales transportes ele pegou e se documentar mesmo. Documentar mesmo, porque essas relações agora, elas vão precisar de um tempo para se ajustar. Quanto mais documentado você tiver, menos risco você corre. E eu acho que a gente está aqui para pensar na questão do risco, né? Essa questão do risco, ela existe e ela será reduzida a partir que você esteja documentado. Então, o primeiro passo é Contrato, sentar com a empregada, ver essa questão, que horas doméstico, que ela pode realmente chegar, porque muitas vezes chega estabelecer, atrasado, estabelecer um horário certinho de entrada, saída, tudo no contrato. Tá, chegou atrasado? No contrato já especifica qual é o horário. De 8 às 18, o atraso, a partir de 15 minutos diários será descontado, porque tem que ser. Mas aí você fala, como é que eu vou controlar isso? Se você tiver como controlar, tá fácil. Agora, se não tiver, mesmo assim, coloque, porque você vai tirar férias, às vezes seu funcionário vai estar em casa e ela vai chegar e você já pode analisar. É uma questão que é melhor você estabelecer esses acordos do que lá na frente você ter um problema de uma reclamatória trabalhista. O intervalo também de descanso tem que colocar tem que constar no contrato. E é bom, até com tanta demanda que tem surgido em relação a isso aqui não é uma avaliação hoje legal, mas eu estou colocando dentro dessa contextualização de documentação que você coloque no contrato que a doméstica, né, o horário dela é tal e que ela terá a chave para entrar em casa, porque nesse horário você não tem ninguém para recebê-la. Então, que é responsabilidade dela a chave da casa, que é responsabilidade dela todos os dias assinar o horário que ela chegou, que ela não pode chegar antes do horário, que o horário é 8 horas da manhã, ela não pode chegar às 7 horas da manhã. E que é responsabilidade dela assinar o ponto. Esse ponto também não está regulamentado. Pessoas jurídicas com menos de 10 funcionários não são obrigadas a controlar o ponto. Mas eu te falo que todas as vezes que uma pessoa jurídica é questionada sobre hora extra, e se ela tem 1, 2 ou 5 ou 9 funcionários, ela apresenta uma folha de ponto, ela tem muito mais garantias de sucesso na demanda. Então, que estabeleça, compra um caderno, uma agenda,
e coloque lá, ó, o seu horário de 8 às 12 e depois de 13 às 17, às 18 horas, igual dentro dessa carga horária. Ou seja, ainda continua sendo uma relação de confiança, porque você não está lá para ver. É, de confiança pelo horário que ela notou. Mas eu vou colocar entre aspas aqui, não é desconfiança de uma possível demanda trabalhista, não. Mas é de uma situação de garantia para quem está contratando, porque, gente, nós agora, eu acho muito importante que todos os domésticos tenham conseguido, né, essa aprovação. Eu acho que existe muito mérito nisso, mas nós que somos os contratantes, nós que somos os empregadores, nós vamos ter que ajustar muita coisa. Muitos já pagam praticamente todo esse custo, né? Só que nós precisamos ter segurança nessa transação. Infelizmente, nós vivemos ainda numa sociedade que você precisa ter muita coisa escrita, né? Nós ainda estamos muito presos a contratos, a formalidades, e é o que vai valer a hora que você precisar de estar se confirmando junto ao Ministério do Trabalho. Rosa, você falou muito dessa questão do empregado que entra e sai. Né, o livro do ponto, então seria primeiro ter um contrato com tudo estabelecido no contrato e ter um livro de ponto. De ponto. Esse livro de ponto pode ser uma agenda. Não é um livro, você vai comprar escrito livro de ponto, não. Pode ser uma agenda sua que você vai falar, ó, no contrato sua responsabilidade marcar. E se você acha que existem muitos acordos que fica difícil para você colocar no contrato, que muitos, né, buscam o contrato padrão, faça um documento de como se fosse as regras da sua casa. Beleza. Ó, o lixo tem que ser posto segunda, quarta e sexta para fora. Porque se não colocar o lixo, você tem direito a fazer uma reclamação. Ou seja, o funcionário também tem deveres, né? Aí é que eu estou falando. Nós estamos falando muito das obrigações do empregador, mas ele, nesse momento, ele também tem que cobrar os seus direitos. Então, é tudo isso, é tudo que envolve, ó. Se tem que levar, se for uma babá ou uma doméstica que também faça um acompanhamento das crianças, se tem que levar na academia, na aula de balé, na aula de natação, coloque lá, não no contrato, tá? Coloque no contrato, ó. Esse contrato será regido pelas normas internas da residência tal, tal, tal. E a pessoa, no momento que entra, você pode sentar e ficar uns 2 dias de acordo aí. Tudo que você lembrar que é importante ficar registrado, você coloca, ó, funcionária foi admitida, assinou que está ciente daquilo, dá uma cópia para ela, fica. Porque, gente, nós agora estamos começando a ter obrigações que uma pessoa jurídica tem. O que acontece com uma pessoa jurídica quando um funcionário não está trabalhando com eficiência, com cuidado? A pessoa não dá uma carta de advertência? Uhum. Então, essas relações também, daqui a pouco, precisarão ser estabelecidas, né? A gente vai vê ser mais muitos profissional, casos, mais profissional. Mais profissional. Porque nós não estamos tendo obrigações de uma pessoa jurídica, nós vamos ser cobrados como uma pessoa jurídica. Então, nesse momento, que trate isso também de uma forma que não vai te deixar muito exposta, porque isso vai ter muito problema. A gente ainda vai passar alguns anos para que isso se assente, que a cultura nossa trabalhe dessa maneira, né? Agora, Rosa, você falou muito dessa questão, né, do empregado que não dorme na casa do patrão. Okay. Né? Ele entra, assina um ponto na entrada, saída, coloca lá seus intervalos que ele tem direito de 1 ou até no máximo 2 horas e tudo mais. Tem uma pergunta aqui da Gláucia Mello, aqui de Belo Horizonte, que ela justamente vem de encontro a essa questão da pessoa que dorme na sua casa. Ela conta que tem uma empregada que trabalha na casa dela, com carteira assinada, INSS, que paga tudo direitinho, só não paga o FGTS por enquanto, que também não é obrigatório, né? Agora que vai passar a ser. E a preocupação dela é falando que ela mora na casa dela, como fica essa questão das horas extras, já que ela dorme na casa dela? Como que ela vai provar que a funcionária fez ou não fez hora extras? Né? A preocupação dela é que se ela chegar na justiça e falar assim, fez hora extra, mas não fez. Como fica essa questão do empregado que dorme em casa? Acho que talvez tenha uma preocupação também de quem tem um cuidador de idoso, que precisa dormir na casa, porque é uma pessoa já mais idosa, ou até mesmo de uma babá. Como que fica essa questão da hora extra, do adicional noturno de quem dorme na casa do patrão? Então, Juliana, você me perguntou muita coisa junto, vamos devagar. Aqui, a primeira coisa, se você
tem esse contrato, nesse contrato reza o horário. Vamos colocar, que a gente já falou muito da doméstica, vamos falar de uma babá, que reza que o horário dela é 44 horas e que ela dorme na casa. Então, você vai estabelecer para ela que às 18 horas ela está dispensada do serviço. Porque se você não fizer isso e ela não assinar que às 18 horas, que ela está ciente que às 18 horas ela está dispensada do serviço, é importante que ela assine o ponto. Não, 18 horas eu encerrei meu dia. E nesse contrato você vai colocar que a opção dela é moradia. E você pode cobrar R$1 por essa moradia, para isso não caracterizar um salário indireto, sei lá, no futuro. Você pode definir que a partir das 18 horas ela está dispensada. Se porventura você precisar desse horário extraordinário, ela você teria o direito que ela te atendesse, pagando 50%, que é a hora da hora normal. Essa é o que traz a nova PEC. Então, ultrapassou as 44 horas, você deve pagar o adicional. O que mais me preocupa, quando você tem um doméstico dormindo na residência, é o final de semana. Tem que ficar muito claro qual é o descanso, porque normalmente, às vezes tem residências que tem mais de um funcionário. Então, que você prepare um rodízio. Então, você teve uma folga nesse sábado, no outro, vamos fazer um rodízio. Outra pessoa vai ter folga. Eu tive folga. Porque você tem que dar folgas preferenciais aos domingos. Mas você pode fazer esse rodízio desde que fique dentro das 44 horas, sem pagar hora extra. Então, vamos começar a pensar aqui. Se você não tem com quem fazer o rodízio, seu funcionário, preferencialmente, tem que ter o descanso no domingo. E que isso esteja colocado no contrato, aquele primeiro contrato que eu falei, e essas horas assinadas no livro que ele deixou, inclusive a hora que ele para o almoço, né? Porque a nova PEC traz uma interrupção de 1 ou 2 horas para o almoço. Eu não consigo entender se uma pessoa que está trabalhando dentro da sua casa, que vai almoçar, de repente ela vai ficar 2 horas parada esperando. Não, então você coloca o seu intervalo de 1 hora e nesse intervalo ele tem que estar constando no livro, né? Agora, uma das dúvidas falando do almoço. Pode descontar esse almoço? Porque surgiu essa dúvida agora, porque numa empresa, normalmente a pessoa recebe um vale, alguma coisa nesse sentido, almoça fora. Como que fica essa questão? Pode cobrar esse almoço? Olha, é uma situação. A PEC não está falando que você pode cobrar, mas dentro de uma relação de pessoa jurídica, a gente está levando isso, já tá bem característico, nós estamos tendo uma relação muito próxima das obrigações jurídicas. Na pessoa jurídica você não é obrigado a dar, inclusive você não é obrigado a dar alimentação para o seu funcionário, não. Mas como ele está dentro da sua casa, então agora eu vou te fazer uma pergunta. É o seguinte, imagine que você tem uma criança que fique, você empregadora, que fique na escola de 7 às 18 horas e que você tem uma doméstica que lava, passa e cozinha. Ela vai alimentar, não vai? Mas se você não tiver necessidade que ela cozinhe, ela pode ficar responsável pela sua alimentação. Não há nada de contraponto a isso, né? Agora, as nossas relações culturais é que ela fez o almoço, ela fez o jantar, ela vai almoçar e vai jantar. Existem em algumas situações, eu já vivi isso há muitos anos atrás, de uma reclamatória trabalhista. Eu não sou advogada, eu sou contadora, mas eu vivi isso. Uma reclamatória trabalhista onde no contrato estabelecia que a empregadora iria descontar 3% do valor do salário a título de material de higiene. Shampoo. E isso não foi questionado, porque isso estava previsto. Então, pode descontar? Pode, se você quiser. Agora, adianta para vamos ver o custo-benefício disso, você descontar 3% disso? Mas essas situações vão caminhar para isso. Já que você tem que pagar tudo, você também pode descontar tudo. Então, a alimentação na pessoa jurídica, você deve descontar, né, um percentual, um valor fixo, você deve descontar. Na pessoa física, isso também provavelmente vai acontecer, né?
respeitando todos os limites, né? No caso do Vale Transporte, 6% do salário até o valor do vale. Então, se uma pessoa ganha, vou só dar um número redondo para ficar fácil, R$ 1.000 de salário, e ela recebe, pega muito ônibus, 2 ônibus para ir para voltar ao trabalho, se ela recebe R$ 200 de Vale Transporte, a empregadora só pode descontar R$ 60. Ah, mas 6%. 6% do salário até o valor do vale. Então, isso é importante, porque isso vai dar segurança para essa relação. Agora, uma dúvida também que muita gente começou a ter é se vai existir um piso para a categoria. Porque, na verdade, o que a lei estabelece é que ninguém pode ganhar menos que um salário mínimo, né? Como que fica essa questão? Vai existir algum piso ou não, a pessoa não precisa se preocupar com isso por enquanto? Não, por enquanto o piso é o piso do salário mínimo, né? Agora, o que está acontecendo é o que o mercado está trazendo, né? O que o mercado está trazendo? Oferta e demanda. Então, de repente, você às vezes não consegue contratar alguém por um salário, ou se você está numa região, numa área que você tem muita oferta de mão de obra, você vai poder manter. Você não pode fazer menos do que o piso. Agora, essa questão de comprovar a jornada da empregada, então seria mais mesmo através da confiança do livro de ponto. O livro de ponto não é confiança. O livro de ponto tem que estar estabelecido lá no seu contrato, nas normas internas, que é obrigação do empregado assinar o ponto, o horário de entrada, o horário de saída ou do descanso para o almoço e o horário de saída à noite. Por quê? Se você estabelece isso, você tem como provar que você não tem o que pagar de hora extra. Ah, mas eu não assinava. Não assinava por quê? Ora, sua obrigação era essa. Inclusive, o primeiro mês, você pegou lá na hora de contar as horas, até ver se teve hora extra ou se teve falta. Você viu que ele não assinou? Faça uma observação para ele. Escrita, venho por meio dessa informação, né? Declarar que você não assinou o seu livro, que você está descumprindo um acordo. Porque, gente, agora vai ser isso. A gente vai ter que ter esses ajustes para a segurança de quem contrata. Agora, outra dúvida que surgiu é com relação a essa questão do ponto, novamente, voltando aí nessa questão do ponto, como que se ele é possível ele ser auditado, se é possível ser fiscalizado, como que fica essa questão do ponto? Porque a palavra acaba sendo a palavra do empregado se ele argumentar, falar assim, eu fiz hora extra e não fez. Aí eu volto lá, Juliana, você colocou lá no contrato ou nas normas internas que ele tem que assinar que o ponto é dele. Ao primeiro mês ele fez bonitinho, no segundo mês ele não fez legal. Você vai fazer uma observação para ele como se fosse um comunicado. Comunica, você não cumpriu o que está estabelecido no nosso acordo. Aí tudo bem. 8 meses depois, esse funcionário sai e te leva na justiça falando que não recebeu hora extra. Então, você vai pegar o seu livro de ponto, vai pegar aquela cartinha que você falou que não estava preenchendo e vai apresentar para o juiz. Porque é só nesse momento que vai ter essa auditoria que você falou, mas não é. É o momento onde você precisar apresentar para o Ministério do Trabalho o que foi a sua relação. Hoje, é importante porque é a maneira que você vai provar que, inclusive, falta. Como é que você vai falar? O funcionário não veio 3 dias, não trouxe atestado, porque agora vem tudo isso, tem que apresentar atestado. Quer dizer, o empregado também tem que saber que ele tem várias obrigações. Então, como a maioria não sabem, ou a gente pensa que não sabe, vou falar assim, o que está procurando saber agora, eu acho importante que os empregados domésticos, assim como os de pessoa jurídica, têm que saber os direitos. Eles têm que saber os direitos, mas têm que saber as obrigações. Então, vamos pensar, ele faltou 3 dias. Como é que você vai provar que ele faltou? Ele não assinou o ponto. Você vai lá e escreve assim, falta injustificada. Porque ele não trouxe o atestado, não tem justificativa. Ele faltou, mas é porque ele foi numa reunião escolar. Ok, ótimo. Você vai falar, falta abonada. Você vai escrever lá no livrinho, na sua agenda, falta abonada. Ok? E se tiver justificativa por exemplo, foi doar sangue, foi ao médico, então vai trazer o atestado. Gente, agora nós temos uma relação que é diferente. Que é diferente. Tem que haver confiança? Tem. Isso aí é primordial. Mas tem que haver formalização, porque os contratos são básicos no nosso ordenamento jurídico brasileiro.
Tem uma outra dúvida que um internauta mandou para a gente, Rosa, do Albano Verona, ele é de Divinópolis. Ele está perguntando o seguinte, que ele falou que tem algumas profissões, como acontece na construção civil, que faz as 44 horas de segunda a sexta, não trabalhando aí no sábado. As domésticas também podem fazer esse horário diferenciado, porque aí haveria também, porque não daria as 44 de segunda a sexta, sobraria umas horas que poderiam ser computadas no sábado, né? Como que ficaria isso? As domésticas podem fazer esse horário diferenciado? E como que seria feito isso? Através de algum tipo de acordo? Podem sim, isso aí não há problema nenhum. Aí eu volto lá no contrato, você vai falar, sua jornada de trabalho é de segunda a sexta, de 8 às 19 horas, por exemplo. Você está jogando, tirando a hora do almoço, você está trabalhando. Eles não podem fazer mais de 2 horas nessa prorrogação de jornada. Mas até 2 horas você pode estabelecer. Ou na segunda, você pode falar, não, na segunda você vai trabalhar de 8 às 19. Depois na quinta você vai trabalhar de 8 às... Você pode estabelecer, mas tem que estar rezando, né, no seu acordo que você fez naquela época. Uhum. Agora, quando que essa proposta, a PEC, vai realmente começar a valer? Porque tem direitos ainda que eles não vão valer já de imediato, né? Como é que funciona isso? Tá. Alguns dos direitos são de fácil implementação. Esses, provavelmente, né, tá previsto dia 2 de abril essa promulgação, já vai ser promulgado, publicado, e aí a gente já começa a valer. O que acontece é que tem uns, por exemplo, auxílio creche, até agora eu não entendi. Não, como é que nós vamos ter auxílio? Mas tem que analisar isso, né? Nós vamos ter um sindicato que vai oferecer... precisa de regulamentação específica, Aí, né? exemplo do auxílio creche, que é uma das coisas que eu estou achando muito mais difícil de resolver nessa questão do que propriamente a questão do horário das 44 horas. A questão do horário, coloca um ponto, uma agenda de ponto e pronto, né? E guarda essa agenda, né, gente? Porque 5 anos, o funcionário tem, a partir de quando ele sai da sua casa, ele tem 2 anos para reivindicar os últimos 5. Então, imagina, isso é um problemão. Então, tem que guardar essa documentação. O funcionário saiu, espera 5 anos para você jogar o livro de ponto dele fora, daqui para frente. Mas a parte do FGTS, né, que a gente já viu que está na PEC, são 30 anos. Então, acredito que os empregadores terão que ter um apoio, né, de um contador, de uma empresa contábil, para estar assessorando isso nesse primeiro momento e sabendo que a responsabilidade pela guarda desse período tem que ficar com o empregador. E eu já tive casos, né, que o empregador, mudei, joguei fora. Então, agora, como é que nós vamos fazer para resguardar? Tem que ter prova. Tem que ter prova. Então, aqui, ó, vamos lá na tecnologia. Pagou o FGTS tudo direitinho, faz um scanner dele, abre uma pasta no seu computador, coloca ali, pagou as férias, férias com o texto, o 13º, tudo certinho, vai colocando ali e fica na sua rotina. Porque senão você vai ter o dissabor de não conseguir comprovar uma relação que foi diferente do que você está sendo cobrado. O FGTS também, ele vai ter que ter uma lei específica. É uma regulamentação, porque já existe, vai ser 8% do salário. Vai ter que ser depositado, então tem tudo aquilo. Tem que gerar um CFIP para ser depositado na Caixa Econômica e na conta do funcionário, aquela coisa toda. É uma regulamentação que vai ter. Agora, a partir do momento que você... Mas o empregador não precisa ficar se preocupando agora, que não vai ter que pagar... Mês que vem, não. Mês, né? Não, porque não foi regulamentado, né? Mas a partir dessa regulamentação, ele tem que pagar, inclusive até o dia 7 de cada mês subsequente. Tem data, se não pagar, tem que pagar a multa. Então, é toda uma formalização que tem que acontecer nessa relação. O que vai pesar mais na avaliação da senhora em termos financeiros aí para as famílias? Eu acho o seguinte, muitos já têm esse custo e agora o que poderia pesar para quem não tem a jornada estendida é o FGTS, que é os 8%. Porque a gente até estava conversando no início do programa, você me perguntou quanto custa para uma família contratar uma doméstica. Vamos imaginar que você
tem o vale transporte, você esteja falando a provisão de férias, 13º e 1/3 de férias. Nessa provisão, você pode colocar 70% do valor que você paga. Você não vai desembolsar todo mês o salário mais 70%, mas num determinado momento você vai ter que pagar as férias, você vai ter que pagar 1/3 de férias, você vai pagar o 13º. Então, a provisão mensal, que é 1/12 de 13º, 1/12 de férias, 1/3 desse 1/12 de férias, o FGTS sobre isso, o INSS que ele tem que pagar, a empregadora tem que pagar, que é 12%. Quando você soma isso tudo, isso fica numa média de 70%. O adicional noturno, por exemplo, também não vai valer já de imediato. Não. Algumas situações ainda dependem de regulamentação. Né? E esse também é um dos casos. Esse é um dos casos. Eu até coloquei aqui quais são eles, assim, porque a gente fica aqui pensando o que seria esses, quais seriam esses. Olha, adicional noturno, FGTS, seguro-desemprego, salário família, o auxílio creche para a escola, que eu acho que vai ser um negócio meio complicado. Essa indenização em caso de despedida sem justa causa, hoje, para quem tem a formalização desse contrato, já existe, né? E é bom a gente frisar que essa relação íntima, quando você demite um funcionário sem justa causa, muitos... Vamos explicar para o pessoal o que seria uma justa causa, por exemplo? Uma justa causa. Vamos imaginar que você tem uma doméstica que, entre umas coisas, ela tem que levar seu filho na natação. Tá lá. Ela foi contratada para todas essas coisas e que ela vai levar o seu filho na natação. Ao primeiro dia, ela esqueceu o menino lá. Você deu uma advertência. Segundo dia, ela não levou o menino na natação porque ela não conseguiu terminar de fazer a limpeza. Você vai dar outra advertência. Aí, outro dia, uma outra coisa. Você tem 3 advertências onde essa contratação, o que você contratou não está sendo cumprido, você já tem uma situação para uma justa causa. Roubo, né? Situações de falta de cuidados com que às vezes você tem. Eu tive uma pessoa conhecida que tinha um cuidador de idoso que o filho viajou e a mãe ficou 3 dias sem banho. Isso é uma dos motivos para uma justa causa, entendeu? Quer dizer, então são várias situações. Agora, por que eu posso dar uma justa causa? Porque lá no início eu fiz um contrato, coloquei quais eram as obrigações e a pessoa não fez, né? Então, nesse caso, quando você demite com justa causa, ele não tem direito ao fundo de garantia que já está depositado, você não tem que pagar as multas dos 40%, você não tem que pagar o aviso prévio. Então, são situações específicas. Agora, vamos para uma situação mais normal. Você demitiu, porque a pessoa não está atendendo, ou a pessoa está insatisfeita, ou você vai mudar, qualquer coisa assim. Então, você está demitindo sem justa causa. Uhum. Você tem que pagar 30 dias de aviso. E a funcionária pode trabalhar? Pode. Mas se for na justiça, muitos juízes entendem que essa proximidade dessa relação não justificaria uma pessoa trabalhar num momento que ela tivesse de aviso prévio. Uhum. Então, você já pode colocar como custo aquele salário indenizado. E também futuramente tem essa questão do FGTS e os 40% de multa, né? Então, por exemplo, se você já está fazendo dentro de 70%, eu já coloquei isso, tá? 8% de fundo de garantia e 40% daquilo você já provisiona, porque na hora que você for demitir, você já tem que pagar 40% de multa. Entendi. Então, nós temos uma média aí falando assim, seco, só o vale transporte, o valor do 1/12 de 13º, de férias, 1/3 de férias, o FGTS, os 40% do FGTS, pode colocar isso, em média 70%. Ou seja, o custo. Você paga para a sua funcionária R$1.000, ela nunca sai para você por R$1.000. Não, ela vai sair durante essa relação toda, em média, por R$1.700. Você não desembolsa todo mês os R$1.700, né? Mas em determinado momento você vai ter que desembolsar R$1.000 do salário, vai ter que desembolsar mais R$1.000, descontando os encargos do 13º. Então, só naquele mês já foi 100%. Agora, esse FGTS, a senhora acredita que a regulamentação deve sair ainda esse ano? Deve demorar? Porque a gente sabe que não é tão rápido assim as coisas no nosso país. Mas o FGTS, a dificuldade seria muito pequena. Por quê?
O funcionário já tem, ele tendo a carteira assinada, ele vai gerar um número de um PIS, ou ele já tem o PIS, e você vai recolher o FGTS no número do PIS dele. É muito mais uma regulamentação dentro da própria Caixa Econômica para estar avaliando como é que vai ser isso. Eu te falo que não existe muito problema, porque eu, né, desde que começou, desde que as domésticas começou a ser facultativo, eu recolho o FGTS, entendeu? Eu acho importante, porque quando sai, tem o seguro-desemprego, né? É no momento que tem uma necessidade de tirar o fundo de garantia para fazer pleitear um financiamento na Caixa Econômica, um Construcard, ele já tá inserido nesse benefício social. A gente tem que entender que se nós estamos procurando um país com menos pobreza, a gente tem que inserir benefícios sociais. O que a gente tem que procurar mais vou cumprir tudo, mas eu quero uma boa prestação de serviço, né? E aí a gente vai ficar... Existe o outro lado também, existe o lado social, existe o lado também que você vai poder falar, poxa, se eu estou cumprindo tudo, você tem que cumprir também, né? Eu acho importante isso. É mudança de cultura? É mudança de cultura. E está pegando uma classe média que hoje está muito, né, sufocada. Você acredita em muito desemprego em função da PEC? Porque tem gente falando com medo, com receio, falando que vai demitir. Até mesmo uma internauta nossa aqui que mandou aqui uma pergunta, falou dessa preocupação dela, com essa questão que a funcionária dorme em casa e tudo, ela pensou até em demitir. E isso eu vejo muita gente também falando disso. Você acha que pode ocorrer muitas demissões? Passando esse momento de preocupação, de desespero que está vivendo, eu acho que não, porque nós ainda temos uma cultura, o brasileiro tem uma cultura de precisar de alguém, né? Então, assim, você precisa de alguém para lavar sua roupa, você precisa de alguém para cuidar do seu filho, você precisa, porque a gente trabalha muito, né? Então, assim, eu acho que a gente vai ter que trabalhar um tiquinho mais para poder cumprir isso, né? E não tem aquelas escolas integrais que são... né, importantes, muito caro. Então, na hora que você começar a pensar isso tudo, você fala, eu não tenho muita negociação, não tem como escapulir disso. Mas o que eu vou fazer? Eu vou me ajustar para atender isso. Vai atingir mesmo, principalmente mulheres, as mulheres que trabalham, que têm filhos, muitas também que às vezes são separadas, não tem com quem deixar criança, alguma coisa assim. Você acha que essa vai ser a principal classe aí afetada com essa mudança da PEC? E hoje a gente tem uma classe também de casais separados, né, novos. Então, esses casais precisam de um apoio. Se não pode ter da família bem próxima, vai ter que se apegar realmente a alguém que está disposto a fazer isso. Mas, nesse momento, você vai trocar uma tranquilidade sua, uma segurança que você tem de saber que seu filho chegou em casa, da escola, que o especial deixou e que tem alguém para receber. Por quê? Vai chegar uma hora que você não tem como fugir disso. Você trabalha do outro lado da cidade, você pensa tem trânsito, tem tudo isso. Eu consigo chegar em casa às 18 horas, e sendo que a escola deixa meu filho 18 horas? Eu não posso sair do emprego, não posso trocar meu filho de escola, então o que eu vou fazer? Então, chega uma situação que vai ser cultural. Acho que muita coisa aí nesse meio tempo vai ter que ser discutido e, às vezes, até ser revisto. Será que eu preciso desse doméstica 44 horas? Será que eu levo um pouco de roupa para lavar na lavanderia? Ou eu mesmo vou pôr a mão na massa, vou fazer alguma coisa? Gente, porque a gente sabe que na Europa, nos Estados Unidos, as pessoas não trabalham tanto fora, né? As mulheres ou os homens não trabalham tanto fora, então eles têm um tempo para cuidar das coisas deles. Acho que a gente vai ter que caminhar para isso, se a gente quer um país com menos desigualdade, a gente vai ter que mudar a cultura. Uma dúvida aqui, voltando aí, essa questão se a empregada está na sua casa, mas ela não está trabalhando efetivamente. Existe risco dela falar que é hora extra? Cadê o livro de ponto? Nós precisamos do livro de ponto. Então, o livro de ponto é o que vai te assegurar. Não, às 18 horas, bom, você assinou que saiu, e lá no contrato tem que você optou, ou nós optamos pela sua moradia, mas que você está liberada a partir desse horário. Agora, você diria quais são as principais mudanças de imediato? Porque tem muita coisa que se falou tanto, igual do adicional noturno, todo mundo preocupado com o adicional noturno, mas não vai valer de imediato.
né? Precisa de uma regulamentação específica, o próprio FGTS também precisa de uma regulamentação específica, essa questão da creche precisa de uma regulamentação específica. Tem, se eu não me engano, são 7 que precisam de regulamentação específica. O que já passa a valer de uma vez e que já causa uma certa preocupação, Rosa? Na verdade, eu acho que essa questão da hora extra, eu acho que o que está mais preocupando é essa questão da hora extra. Então, o que pode fazer? Quem já tem um contrato de prestação de serviço ou não tem, já está com uma relação, né, contratual em vigor, faça o contrato agora, coloca que esse contrato, ele é por prazo indeterminado, tendo sido iniciado num período, né, você coloca lá quantos meses, quantos anos a pessoa já está com você, e que a partir dessa data que você está formalizando, e aí você coloca a questão da jornada, a questão do ponto. Te falo, eu acho que o ponto para que você tenha segurança nessa questão da hora extra, ele é importante, ele é fundamental. Agora, como é que você vai fazer isso? Pega uma agenda, a agenda não tem os 31 dias do mês, os 30 dias, 28 de fevereiro, coloca lá. O pessoal assina, você já coloca, tem os horários, ó, você é obrigado a assinar, tá aqui. Se você não assinar, dá uma advertência, dá 2 advertências, demonstra, né, nessa relação que você está preocupado com isso. Porque se no final você tiver um questionamento, você tem como se resguardar, né, discutir, porque difícil é você não ter nada. Beleza. Rosa, muito obrigada pela sua atenção, pelos esclarecimentos aqui. Espero que os esclarecimentos da Rosa, tudo que ela falou aqui um pouquinho, sirva para muita gente que está ouvindo a gente, assistindo a gente pela internet. Então é isso, gente. Boa tarde.